democracia não corre, mas ela sempre chega segura ao seu destino. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Eu tô bem. Que frase é essa? Democracia atlética? É a frase não, atlética não, sedentária. Sedentária, a frase do Goethe. Na verdade, é uma frase que dirige com segurança, na verdade, né? De quem que é essa frase? É do Goethe. Ah, do Goethe? É do Goethe. A democracia não corre, porém chega... Chega sempre segura ao seu destino. Que coisa. Eu peguei essa frase porque eu fiquei pensando assim, que a democracia brasileira, ela ainda é muito jovem, né? A gente tem pouca experiência sobre democracia aqui no país. Então eu fiquei pensando, eu gostei dessa frase por causa desse sentido, acho que serve bem para o caso do Brasil ainda, né? Porque eu fiquei com a impressão depois dessas últimas eleições que cada vez mais o Brasil está fazendo democracia, quer dizer, cada vez mais os brasileiros estão aprendendo o seu poder na hora de decidir, quer dizer, a importância que tem cada voto, né, no país. Eu achei que passou muito rápido todo esse tempo de experiência democrática. Eu tenho a Porque sorte... na verdade, esse tempo de experiência democrática atual já é o maior de todos. Né? Já é o maior de todos os outros períodos de democracia. Né? Porque nós já temos quanto? De 85 para... Né? Agora. Para 2012, Isso. Né? Então, são 27 anos. São quase 27 anos de... se pensar que a República Velha teve 40 anos, mas com algumas situações complicadas, né? Ali em 25 teve... algumas situações complicadas, mas assim, de democracia com voto secreto, nós já completamos o maior tempo da história da República. Você sentiu alguma diferença das últimas eleições para essa? Você acha que o eleitor brasileiro está mais maduro? Ele está sabendo votar melhor, digamos assim, escolher os candidatos? O que você está... Olha... O que, assim, no voto, a gente não deveria fazer como os cientistas políticos que aparecem na televisão, né? Que ficam fazendo avaliações a partir de cada eleição e do voto. Eu acho que uma avaliação melhor seria a gente avaliar pela maneira como os partidos e os candidatos se colocam a cada pleito. E se a gente for olhar por aí, e não pelos resultados do voto, ou pelo voto consciente, voto ideológico, voto não ideológico, essas coisas se alteram muito de geração para geração, não é por amadurecimento. Não, também acho que não. Não é por quantidade. Dá a impressão que parece uma certa assim, fase de moda, assim, é um certo modismo que uma eleição rola pode ali. ser ideológica e ser ruim, uma outra eleição pode ser racional, boa, pode ser racional e ruim. Quer dizer, o interessante é avaliar a relação da população com a democracia e a relação da população com os partidos e com os candidatos. Se for por esta avaliação, a relação tem melhorado. Os candidatos se esforçam cada vez mais para conquistar o eleitor através de plataformas claras. Sim. Tem gente que fala assim, porque o outro não tem programa, um tem programa. Não, todos têm programa, todos os candidatos têm programa. Lógico. Não aparece nenhum candidato sem programa. O que aparece muitas vezes é o candidato sem um caderno escrito com um programa detalhado. Mas, assim, propostas centrais que ele repete durante a campanha, existem. E elas não são mais descabidas, né? Como a gente via no começo desse período democrático. Você sabe que os Estados Unidos têm uma larga experiência em democracia, né? E eu gostei de ver a influência que teve esse último debate que eles estão concorrendo à presidência, né? Entre o Romney e o Obama. Quer dizer, o Obama estava como favorito, fez um debate não muito bom. Mudou. Porque o Obama, eu sempre achei que o Obama não é muito bom de discurso. Por exemplo, quando você coloca a Michelle Obama fazendo um discurso, ela é muito melhor do que ele. Ela né? é melhor. Ele é melhor na conversa. Na conversa, mas não no discurso. Com as pessoas. Isso, mas não no discurso. Até quando ele ganhou, eu achei o discurso de posse dele fraco.
fraco para o tipo de personalidade que ele é, tipo de pessoa, candidato, uma pessoa com muita experiência na política, né? E aqui no Brasil, como que está funcionando os debates? Eu também acho que o Obama é uma figura muito mais de conversação. A tradição democrática é essa, né? Dos democratas. Uma tradição de conversação e menos de ênfase no discurso, a não ser o Kennedy, que tinha um discurso nacionalista, implacável e tal. Mas a tradição democrata é uma tradição de conversação, e a tradição republicana é uma conversação, é uma tradição de discurso, né? E você tem um país extremamente dividido, né? Já vem vindo, isso aí já vem ali das eleições do Bush filho, né? Do Bush filho, já aquela uma que eles dizem que foi roubada, né? do Gore, de um país que está realmente dividido nas propostas e que vai continuar dividido. Essa eleição do Obama vai ser decidida a pau. E não agora, é a primeira, né? A gente já viu as eleições deles também. Aqui o que a gente assistiu foi praticamente uma lição de estratégia jamais vista em outras fases da República, a não ser pelo Vargas. Mas, se continuar nesse ritmo que vai indo, o Lula supera o Vargas historicamente, de maneira a deixar os historiadores, daqui a alguns anos, a escreverem o Vargas como uma figura da política, uma figura secundária na política brasileira perante o Lula, porque o Lula conseguiu fazer alguma coisa que todo mundo sabia que tinha que fazer. Os ricos sabiam que tinha que fazer, os pobres sabiam que tinha que fazer, a classe média sabia que tinha que fazer, mas nunca ninguém fez, que era fazer com que o Brasil ficasse maior. Ou seja, o Brasil real, o Brasil que participa da vida, né, ficar maior, ou seja, haver mais inclusão no mercado, haver mais inclusão no consumo, haver mais inclusão na própria democracia, inclusão em dois sentidos, né? Inclusão dos pobres e inclusão das minorias. E você veja que só a direita ideológica é que não entende isso. Porque os conservadores não ideológicos, os conservadores pragmáticos, os donos de empresas, os donos de banco, já entenderam isso. Né? Até assim, por mais que, vamos supor, que uma pessoa não vote no PT, não queira, tenha outros candidatos, não tem como não dizer que de 8 ou 10 anos para cá, a vida melhorou muito para a classe média, para os pobres. Mas eu já vi muita gente fazer a vida melhorar e ser mau estrategista, ser um estrategista ruim. E o Lula é um bom estrategista. Né? Ele faz alianças na hora certa, ele rompe com padrões. Essa aliança dele com o Maluf, eu falei que ela ia dar certo e ela vai dar certo. O Haddad, o Serra aqui em São Paulo, já é um candidato que está pensando que vai perder e pode perder mesmo, porque o eleitorado do Russomano vai migrar pela voz do Lula e vai migrar para o PT. Mas o Maluf, né? Também, né? Porque seria... Não, é que o Lula percebeu que o eleitorado dele, Lula, não é diferente do eleitorado do Maluf. Ele percebeu isso e rompeu com as amarras ideológicas do PT. Para a gente ver isso, eu separei uma figura. Isso é um bom estrategista. Vou pedir para o Omar colocar essa figura, por favor. É a foto da cidade de São Paulo, essa área em azul, a área mais central, a área em vermelho, a mais periférica. A área em azul foram a grande votação expressiva do PSDB e a área periférica de votação do PT. Pode tirar já, Omar, obrigada. Então, essa figura mostra muito bem... Os conservadores ideológicos, não os conservadores pragmáticos. Até deixa eu explicar, talvez para quem não sabe, né? A periferia, essa parte em vermelho de São Paulo, que corresponde à periferia, que é a parte mais pobre. Esse centro de azul, que é a parte mais... rica mesmo, não falo nem de classe média, eu falo de mais rica. Né? Até porque a parte vermelha, essa parte vermelha pega uma classe média também, que foi incluída agora como classe média, né? Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, é que essa virada em São Paulo é significativa, né? E ela é instrutiva do que vai acontecer no Brasil. Porque você veja, precisou não só do Lula para virar, precisou também da Dilma fazer um comício para poder virar. Né? E virou em cima de um candidato fraco, desconhecido e mentiroso. Né? Quer dizer, o Haddad é mentiroso, é fraco e desconhecido. E não é um bom, e não foi um bom ministro. Né?
Mas foi um bom estrategista no sentido de propagandas e tudo mais, mas né? Não colou, Fran. Não colou, porque quando ele começou com 0%. E começou... A vitória é do Lula com a sua artilheira agora, então, Dilma. Mas eu acho que isso é uma estratégia que o Lula já está fazendo há algum tempo. Quando ele colocou a Dilma como candidata e todo mundo... A melhor coisa que aconteceu... Da Dilma, não sei se as pessoas vão lembrar, mas assim... Ninguém tinha ouvido falar, praticamente ouvido falar dela, foi pouquíssimo. Lá, PDT. Sim. Mas veja... Mas isso é uma coisa interessante. Agora, nessa eleição, na eleição para prefeitos, o Lula fez isso em várias cidades. Várias cidades importantes, em várias capitais, com candidatos que não eram os candidatos que já estavam concorrendo às prefeituras pelo PT já há milhares de anos, não. Ele pegou pessoas que eram mais ou menos moldáveis, digamos nós estamos assistindo. Moldáveis nos dois sentidos. Moldáveis no sentido do currículo, né? E moldáveis no sentido de não ter uma carreira ainda que se possa dizer, olha, esse é corrupto, esse coisa está envolvido em tal. Quer dizer, parece que ele está tentando tirar um pouco essa velha guarda do PT, né? Nós estamos assistindo dentro da esquerda brasileira o caciquismo derrotar o caciquismo. Nós estamos assistindo isso. Por quê? Porque dado que os partidos todos, todos eles, se envolveram com o caciquismo, até mesmo o PSOL, né? Você veja que houve aí uma briga entre o Ivan Valente e o Gianazzi aqui em São Paulo para ser candidato, né? E assim, quase que uma briga, quase que uma disputa, assim, um pouco de pequenos caciques até. Né? Me desculpe o Ivan, me desculpe o Gianazzi, mas houve um pouco disso, né? Então você vê que o caciquismo está arraigado nos partidos e a organização dos partidos não permite que a população participe deles. O próprio PT, que nasceu com uma proposta de participação, hoje ele é inteirinho montado por caciques. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Mensalão alertou o Lula de que ele precisaria vencer o caciquismo, sendo ele o cacique maior, ou ele ia perder o partido, ia acabar tudo que ele construiu. E ele foi fazendo isso, ele está fazendo isso, ele está derrotando a velha guarda do partido e pondo pessoas jovens, apostando em pessoas jovens, que são candidatos dele, né? Quem tentou fazer isso, mas tomou na cabeça, foi o Brizola. Num determinado momento, o Brizola tentou pegar o PDT e romper com as grandes lideranças do PDT, trazendo lideranças jovens. Quase todas as lideranças jovens que ele trouxe morderam ele. Ele criou cobras. Por quê? Porque o Brizola tinha uma visão muito empiricista da política. O Lula tem uma visão menos empiricista. Ele tem uma visão mais estratégica. E ele está percebendo... Na verdade, o Lula só abriu o olho sobre isso por conta do Mensalão. O Mensalão mostrou para ele que o partido estava fora de controle das bases e também dele. Mas sabe que essa estratégia de colocar um candidato zerado, digamos assim, não é nova aqui em São Paulo, por exemplo, porque ela já foi feito isso o Maluf fez isso quando colocou o Pita. Né, sim, deu certo. Concorrer. E deu certo. O Maluf ganhou com o Pita aquela vez. Com o Pita. Mas o Brizola, por exemplo, colocou o Ademarzinho e tomou na cabeça. O Brizola trouxe, por exemplo, para ser liderança do partido, 2 intelectuais de linhas distintas e perdeu os 2. Ele pôs o Mangabeira como social-democrata e pôs o César Maia como liberal, para ele manter 2 linhas no PDT. Os 2 se viraram contra ele. Né? O Brizola nunca... Aguinaldo Timóteo, ele trouxe Aguinaldo Timóteo e o Aguinaldo Timóteo depois o acusou de racismo. Então, o Brizola não teve a sorte que o Lula tem. Por quê? Porque os intelectuais que atacaram o Lula, né, fizeram em má hora, ou então fizeram no ímpeto do Mensalão, né, ou então fizeram muitas vezes por mágoa pessoal, e isso não rendeu nada. Né? Não rendeu nada. Então, o Lula está tendo sorte. Agora, isso não é bom. Isso não é bom. Quer dizer, é bom para o Lula, né? Mas não é bom para o Brasil. Por quê? Porque o bom para o Brasil seria que a gente conseguisse que não precisasse de um cacique maior para arrebentar com o caciquismo. Que a gente pudesse criar partidos que as pessoas entrassem, não tivessem que pagar para entrar. Né? Mas nós não temos isso. Ainda não. Nós não temos isso. Nós começamos com isso e no meio do caminho nós voltamos a ter o que tinha no passado, né? Exato. Mas aconteceu uma coisa muito interessante nessas eleições, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, que eu achei ótimo.
essa ideia de que uma rede de televisão só convida os candidatos que ela quer para participar do debate, né? Então, o que aconteceu esse ano? Eles convidaram só 4 candidatos, porque eles dizem que o tempo só seria hábil se colocasse apenas 4 candidatos. O Fidelix não aceitou isso, entrou na justiça, ganhou na justiça o direito de participar do debate. E aí, no caso da Rede Globo, preferiu não fazer o debate, porque continuou lutando na justiça, mas não daria mais tempo, né? Mas preferiu não fazer o debate com todos os candidatos, ou seja, aumentar um pouquinho a programação e aí colocar todos os candidatos. Quer dizer, preferiu não fazer do que fazer. Perdeu muito, não perdeu? Perdeu muito e na verdade... Porque eu acho muito ruim essa noção de democracia, se justo numa emissora que tem uma audiência maior do país, na hora de fazer um debate, que provavelmente é o debate mais importante da televisão, não vai colocar todos os candidatos? Mas por lei teria que colocar, por isso que ele ganhou. Exatamente, mas não só por uma questão de lei. É errado isso mesmo, não colocar. Quer dizer, quem diz que eu escolho alguns candidatos e coloco ali aquelas pessoas que aparentemente eu estou apoiando? É que nós já discutimos isso aqui outro dia, a respeito do que é a TV no Brasil e o que é a universidade no Brasil. A TV no Brasil, a universidade no Brasil, as pessoas se esquecem que é uma concessão do público para o privado. Exato. Não é uma concessão do Estado, é uma concessão nossa, do público, pelo Estado para a iniciativa privada. Tanto as universidades quanto a televisão. As pessoas se esquecem disso, se apropriam dessa concessão como se fosse delas, né? E aí você tem que pôr a lei contra elas para poder fazer a organizar. Você tem que pôr a lei contra a universidade, para a universidade cumprir com rigor o que ela tem que fazer como universidade, e a televisão também. Isso aí é um problema que os empresários brasileiros eles não amadureceram ainda o suficiente em termos de cidadania para cumprir a concessão que eles receberam, né? Isso aí é um grave defeito. Talvez eles precisem aí de um pouco de... Agora vai ter uma nova disciplina no ensino médio, né? Ética e cidadania. Talvez seja bom se não matricular ninguém nessa disciplina, só os filhos de empresários, para eles terem um pouco de ética e cidadania. Estou brincando, né? Porque na verdade essa disciplina só vai trazer dissabor, eu acho, porque vai acabar dividindo o ensino das ciências humanas mais ainda. Eu peguei uma frase do Aristóteles, que eu pensei em começar com essa frase no programa, mas aí, eu deixei para a gente comentar aqui. A democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais, em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. Sim. É que a democracia a nossa democracia, ela ganhou um outro aspecto porque ela agrupou aquilo que os antigos não conheciam, que é o liberalismo. Quer dizer, a nossa democracia é uma democracia liberal. Então você vê muito no âmbito do senso comum as pessoas dizerem que o Brasil não é uma democracia, porque elas estão pensando em duas coisas que não existem. Elas estão pensando, primeiro, numa democracia grega, né? E a nossa democracia moderna, nenhuma delas é grega. Todas elas têm a tradição do liberalismo junto com a democracia. E segundo, que elas pensam a democracia como sinônimo de liberdade, e a democracia não é sinônimo de liberdade. Nem a democracia liberal é sinônimo de liberdade. Liberdade é uma coisa, democracia é outra, né? Então, democracia, para haver democracia liberal, né, você precisa ter um povo exercendo o poder, mas você precisa ter... O liberal chama aí o quê? As liberdades individuais garantidas. Então você precisa ter o povo exercendo o poder sem que este poder se exerça como uma ditadura do povo. Como uma ditadura da maioria. Uma ditadura da maioria. Aí as liberdades individuais garantidas, né, se contrapõem a esta ditadura da maioria, para que não exista a ditadura da maioria, para que seja uma democracia liberal. Esta liberdade individual ainda carece de mais um detalhe ainda. E aí é que entra o debate dos comunitaristas contra os liberais, né? Porque os comunitaristas vão dizer para os liberais, né, que não basta só a proteção da liberdade individual, é preciso também a proteção dos grupos étnicos e culturais. E daí entra o sistema de cotas, né, que também é legítimo da democracia. Quem, por exemplo, não entende o sistema de cotas, diz que esse sistema não é democrático, mas ele é democrático tanto do ponto de vista dos liberais, quanto do ponto de vista dos comunitaristas. Porque, veja, nem os liberais atuais advogam aquilo que se advogou no passado, quando se dizia liberal,
no Brasil durante o Império ou no começo da República. Um liberal, durante o Império, no começo da República, ele achava que a liberdade era uma liberdade total, né? Então, por exemplo, o ensino não podia ser obrigatório, tá? Por quê? Porque não podia obrigar ninguém a aprender. A vacina não podia ser obrigatória. Por quê? Porque não podia obrigar a ninguém a se curar, né? Foi o debate que a gente fez aqui com o Safatli, né? Porque o Safatli ele está numa posição que ele se coloca à esquerda em economia, intervenção do Estado na economia. Mas depois ele adota uma política de direita onde ele acha que o Estado não pode intervir, né? Não pode intervir em questões de educação. Mas se o Estado não intervir em questões de educação, num país que está se educando para a democracia, nós podemos ter situações extremamente não democráticas. Por exemplo, né, a questão das cotas, ela é importante pelo seguinte: ela é uma correção de uma situação liberal. Por quê? Quando você tem o final da escravidão no Brasil, o dono dos escravos chega lá na senzala e fala assim: ô garotada, vocês estão livres. Oba, estamos livres. Aí os caras falam: bom, legal. Ele fala: sim, mas agora vocês não podem mais pegar esse instrumento que está aqui, vocês não podem mais pegar essa comida. E nem a própria roupa do corpo de e essa roupa que vocês estão, fui eu que dei para vocês. Vocês tirem a roupa. Aí pegaram todas essas pessoas e puseram no centro do Rio de Janeiro milhares de pessoas, milhares de escravos, nus, com fome, com sede, criança, mulher, velho. As pessoas jogaram essas pessoas no Rio de Janeiro. E ali elas ficaram urinando na rua, pedindo comida. Aquele bando de gente ali. Essa situação no Rio durou mais de um mês. E aí as próprias pessoas, né, que soltaram esses caras na rua, foram lá encher o saco da princesa Isabel e do governo, porque aquelas pessoas estavam na rua. Entendeu? E falar assim: eles estão enfeiando o Rio de Janeiro. Né? Então o que fez? Isso daí é caso de polícia. Por quê? Porque não é mais caso do capitão do mato. Eles estão livres agora, é caso de polícia. Aí a pessoa foi lá e reprimiu. Reprimiu e essas pessoas fugiram para o morro. E aí nasceu o preconceito. Porque antes tinha o racismo, agora depois nasceu o preconceito. Por quê? Porque você tem as pessoas sujas na rua. É um pouco a Suzanita, né? Sim, eu lembro muito disso. Quer dizer, da Suzanita, vamos tirar os pobres para que a gente não... Tire da nossa frente, só isso que a gente não vê. Então a cota é para que o negro volte a poder andar na rua. Mas na rua hoje, onde é a rua pública hoje? A rua pública é o fórum, a rua pública é a universidade, a rua pública são as instituições da república onde ele não pode pisar. E aonde o branco espera poder fugir dele. De modo assim, eu ponho meu filho na universidade e assim eu não vejo um negro. Eu vou no Supremo Tribunal Federal, assim eu não vejo um negro. Só que aí, com o sistema de cotas, você fala assim: nós te enganamos, caro branco. Tem um negro agora no Supremo, né? Que não veio por cota, mas outros virão. Tem agora negros na universidade. Numa quantidade que você não vai poder não ver. Então a cota não é para o negro, a cota é para o branco. É para o branco poder enxergar o negro e não fechar os olhos, não fugir, ter a convivência que ele não quis ter quando foi da libertação. Então isso corrige a democracia, isso é uma correção da democracia. A gente falando sobre correção... Uma correção democrática da democracia. Falando sobre correção da democracia e falando também sobre essa questão de exercer a democracia para que ela amadureça, você acha que é por isso que o voto no Brasil ainda é obrigatório? Eu fico pensando assim, seria uma forma de ensinar as pessoas a votar e que se deve votar e... Não, veja, tem uma campanha para votar. Vários outros países da América do Sul aqui não é obrigatório o voto. Mas eu não vejo o voto nosso obrigatório. Eu não vejo como obrigatório. Eu não sou evocado com essas questões. Por quê? Porque se eu não for votar, eu vou pagar quanto? R$3? Então não é obrigatório, né, Fran? Eu acho que você pode justificar também. Eu posso justificar. Quando você não tem um candidato, você pode dizer que você vai para outra cidade e justifica. Posso justificar. Mas você acha que o obrigatório veio nesse sentido, como um sentido de uma educação? O obrigatório veio no sentido de uma educação porque os coronéis enchiam seus caminhões e quem tinha mais caminhão levava mais gente. Não é?
Então tem ainda um propósito no Brasil, não é? Acho agora, que não é hora ainda de se tirar a obrigatoriedade do voto, né? Não é, eu acho que essa é uma questão menor. Eu acho que não é a palavra obrigatória, as pessoas invocam com a palavra, mas ela não é obrigatória a não ser para nós funcionários públicos. Né? Mas para as outras pessoas não. Para as outras pessoas se você não votar e justificar. Agora, se você não fizer nada, vai lá, paga a multa de R$3. Isso. Sabe? Se não quiser pagar a multa de R$3, ainda pode se declarar pobre e ainda tem a isenção dessa multa. Quer dizer, não é obrigatório. Isso é uma campanha que é estranha no Brasil, não cola. Essa lei é uma lei que vem do passado, ela pode ficar ou pode não ficar, que isso não é a grande questão da democracia. A grande questão da democracia no Brasil, pelo tamanho do Brasil, ainda é a compra do voto pelo dinheiro. Não pelo dinheiro da promessa que eu vou te dar, uma coisa muito grandiosa, mas pelo dinheiro pequeno. Sim. Ou seja, eu dar R$50 para você pelo voto. Isso ainda é um problema no Brasil. Né? A gente vê o candidato com maço de dinheiro na cidade e oferece de porte médio oferecendo. Tem a cara de pau de oferecer. Oferece para todo mundo. Oferece, né? Sim. Isso ainda continua como no tempo dos coronéis. Esse ano eu ouvi de R$50 e não pense que isso não acontece 150. Também nas cidades grandes. Acontece. Por quê? Porque o cara fala, na cidade grande não acontece. Acontece nos bairros. Acontece em pequenos bairros. Você viu que foi pego um avião com R$1 milhão em notinhas de 50 ali para ser feita a distribuição. Sim. E é bobagem você levar essa discussão para o campo moral do tipo, o brasileiro é corrupto, então ele cede à corrupção. Não, a questão não é essa. A questão você tem uma distância muito grande para boa parte das pessoas entre o candidato e o que ele faz e o voto. Por quê? Porque nós, escolarizados, que temos uma certa capacidade de conhecer os nossos candidatos e tal, a dificuldade que nós temos de poder acessar os nossos candidatos é muito grande. Sem dúvida. Né? Por exemplo... Hoje mesmo estava ocorrendo ao vivo o julgamento do Mensalão, eu estava tentando queria conversar com alguns deputados, algumas pessoas, eu vi como os e-mails não são eles, obviamente, até que respondem e tudo mais, mas não tem resposta nenhuma. Tem resposta. Twitter... Só entram para fazer propaganda em eleição, depois também caem fora. Quer dizer, você não tem uma comunicação direta com a pessoa vem te pedir o voto, você encontra a pessoa, mas depois ela consegue desaparecer depois da eleição. Ela desaparece, ela evita, para você ter mesmo a gente que vota em candidatos que tem participação direta, né? Quando a gente vai depois procurar o candidato para propor alguma coisa que não é do nosso interesse, que é do interesse público, tem uma dificuldade enorme de marcar uma audiência com o cara, de levar uma proposta, de conversar. Então, isso precisa resolver, né? Isso precisa resolver, precisa ter uma prática, né? E aí entra a questão da legislação. Precisa ter uma prática de volta de conversação, de retorno ao eleitorado. Né? Isso precisa ter mesmo. Sem dúvida. Né? Que é uma prática que os americanos não perderam. Né? Porque você vê, na hora que começa a eleição para presidente, o presidente que não passar por cada colégio, por cada cidade, por conversar com aquele cara que é o cabo eleitoral dele ali, não vai conseguir se eleger. Coisa que é incrível, né? que a gente não por consegue mais imaginar. Dinheiro que ele tem, os caras falam, porque a campanha nos Estados Unidos é uma campanha de dinheiro. É uma campanha de dinheiro, mas se o cara não for conversar lá com cada um, não vai levar. Que é uma campanha mais ou menos que o Lula fez ao longo dessa carreira política dele, né? Que é de porta em porta desse Brasil imenso. Só teve duas pessoas que correram o Brasil. Só teve duas pessoas que correram o Brasil assim, só duas pessoas que correram o Brasil, como os americanos fazem. E só fizeram uma vez também, os americanos fazem de 4 em 4 anos. Né? Que foi o Ulisses Guimarães, na campanha das diretas, e o Lula, naquele período que ele ficou sem cargo, né? Que ele fez a peregrinação pelo Brasil. E rendeu porque o Ulisses Guimarães conhecia o Brasil e o Lula conhece o Brasil. Tanto é que ele ganha as eleições, porque ele articula certo nos locais, ele tem um mapa na mão. Sem dúvida. Isso precisa ter. O candidato precisa ter isso aí, ele precisa ter o retorno. Né? Vou mostrar para o pessoal de casa que muitas das conversas que a gente faz aqui, ainda mais hoje sobre política, está nesse livro aqui, pessoal, Aventura da Filosofia. Esse aqui é o volume 2 de Heidegger a Danto. Tá bom? Pode comprar comigo, pode mandar mensagem pelo meu Twitter, ou então você procura na sua livraria de confiança, pela internet mesmo, que você encontra o livro sem problemas.
E eu vou fazer um intervalinho agora de 1 minutinho só. Na volta a gente responde as perguntas e também coloca um videozinho especial que eu trouxe hoje da Marilena Chauí, para a gente conversar um pouco mais sobre democracia brasileira, certo? Verdade, até... 1 minutinho.